dia da morte do Tancredo, nós fizemos assim. Eu seguia de acordo com os acontecimentos que vinham se desenrolando. As emissoras de TV davam notícia a todo momento sobre esse falso acontecimento. Então eu procurava reunir todas essas informações, concatenar todas elas juntas, e quando chegava de madrugada, o jornal era fixado nas suas tabuletas, ficou pendurado ali nos locais estratégicos da cidade, noticiando as últimas notícias do Hospital Base de Brasília e do Instituto do Coração. Como é que foi a notícia no dia da doença dele? A notícia da doença dele foi o seguinte, que eu já tinha feito uma manchete que ele podia tomar posse. Quando chegou essa notícia de última hora, eu então tive que fazer uma outra notícia, que está aqui, ó, no dia 14 de 15 de março, a 16 de março, saiu a notícia aqui, ó. Ó. Março. Ó. Não, mas espera aí, gente. 16 de março, falta um pouquinho aqui, ó. Então, a manchete seria: Tancredo, o São Joanense, vai passar a comandar a grande nação brasileira. Quando chegou aquela notícia terrível que ele havia sido levado para o Hospital Base de Brasília, eu escrevi então outro jornal, a 7ª página. Tancredo operado não vai tomar posse. E assim o povo tomou conhecimento do que estava acontecendo. Como é que você noticiou a morte dele? A morte dele foi conforme está aqui, ó. Tiradentes, Marte da Independência. Tancredo, Marte da Democracia. Por que o senhor acha que o Tancredo Neves fez essa carreira política dele? É porque ele era um espírito nato de conciliação. Quando chegava alguém perto dele e falava assim, ó, não sabe o que o fulano falou do senhor, doutor? Porque o senhor é um ladrão, um canalha. Isso assim. Ah, eu não acredito, não. Porque eu sou amigo do fulano de tal, essa pessoa tão brilhante e tudo. Aonde mostra, desde pequeno, é que ele teve o espírito conciliador. Porque ele nunca rebateu uma ofensa, pelo contrário. Quem falasse mal dele, ele contornava a situação e elogiava a pessoa. E em 1961, no episódio que o Jânio Quadro, a doidice dele, tomando aqueles uísque bravo dele lá assistindo filme de faroeste, né? Que ele deixou a presidência da República entregue barato, foi o Tancredo que evitou uma mortandade terrível no Brasil. Porque ele procurou o João Goulart, procurou fulano, demoveu todo mundo, sempre com espírito conciliador. O que é conciliação? Conciliação é não deixar sair encrenca de um lado e do outro, unir um com o outro. Não, você tem razão, você tem um pouquinho de razão, você também tem um pouquinho de razão, você tem um pouquinho de razão. Então, em vez da palavra conciliação, surgiu essa célebre consenso. Eu acho que o Tancredo Neves é que foi o verdadeiro criador dessa palavra consenso.
considerável massa popular reuniu-se no aeroporto de São Sebastião do Paraíso para recepcionar condignamente o senador Juscelino Kubitschek e o deputado federal Tancredo Neves, que ali foram tomar parte numa grande concentração PCDista organizada pelo deputado Delson Scarano. Do aeroporto, os ilustres visitantes rumaram para a cidade. No centro da cidade, os visitantes foram recebidos com novas homenagens. Depois de percorrerem a praça principal, os senhores Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves dirigiram-se para o cinema local, onde já eram aguardados por compacta multidão. Ali, o senador Kubitschek recebeu o diploma de presidente de honra do PSD de São Sebastião do Paraíso. À tarde, realizou-se na Praça Comendador Honório uma concentração popular na qual tomaram parte destacadas figuras da região. O senhor Tancredo Neves falou da sua posição a favor das reformas de base, mas dentro do mais absoluto respeito às tradições de nosso povo. Finalizou conclamando todos a cerrar fileiras em torno de JK-65. O senhor Juscelino Kubitschek declarou que tem fé no futuro do Brasil e nas excepcionais qualidades do povo brasileiro. Se for eleito, continuará lutando pelo progresso de nossa pátria, visando agora promover uma verdadeira revolução agrária, tal como promoveu a da indústria, fazendo renascer em todos a fé e a esperança de melhores dias para o Brasil. Tancredo Neves foi um político que se formou inicialmente na política do interior mineiro, mas ele teve a capacidade de participar tão ativamente dos acontecimentos da vida nacional a partir dos anos 30 e no período da redemocratização, que rapidamente, em menos de 15 anos de atividade política, passando inclusive pelo período da ditadura do Estado Novo, ele se alçou à postura e ao peso de um político na vida nacional, já como ministro da Justiça do Vargas. Depois participou ativamente do governo de Juscelino, e aí já numa posição executiva de nível econômico, como presidente do Banco do Brasil. Teve participação ativa no período do final do populismo, no governo de João Goulart, como primeiro-ministro. Soube depois se retrair no momento de governo da ditadura. Nos primeiros anos da ditadura, ele soube esperar o momento certo em que a população e os políticos pudessem retomar a luta pela democracia. E, a partir do final dos anos 70, junto com toda a população brasileira, ele retoma a luta pela democracia, segundo a concepção que ele sempre teve, que era uma concepção de levar o Brasil a caminhar para a transição à democracia através de um amplo movimento de conciliação nacional. No conjunto de exames laboratoriais, foi decidida a realização de intervenção cirúrgica no dia 11 de abril, tendo sido colocada uma prótese de material plástico para proteger a cavidade peritoneal e facilitar a cicatrização da parede. Nos abscessos encontrados, estavam presentes 3 tipos de micro-organismos: Enterobacter cloacae, Actinomyces israeli e Actinobacillus actinomyces concomitans. A presença dessas bactérias documenta a origem intestinal endógena dos focos intraabdominais. A situação realmente é da maior gravidade. Com relação ao público, ele disse que vai tentar, de todas as formas, dentro da maneira mais certeira, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. Neste momento, rezam pelo restabelecimento do presidente Tancredo. Logo ali atrás,
O superintendente da Polícia Federal, Roberto Tuma, é exatamente o Estado Nacional para os jornalistas. São informações... Já foi comunicado aos seus assessores aqui. Continua vendo a intensa por parte dos companheiros. O delegado Puma acha que vai. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, de Deus, pelo amor de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O superintendente da Polícia Federal, Dr. Roberto Tuma, nesse momento em que ele declara, ele pede para que haja muita calma. Fernando Ramos, ao vivo para o Sistema Nacional de Rádios e Televisões Educativas. As diferenças partidárias e ideológicas desaparecem como partes de um todo que tem como ponto fundamental o bem comum do povo brasileiro. A grande obra de Tancredo Neves, ele está coroando com este sacrifício extraordinário. E nós que cremos no seu restabelecimento... Houve também um certo progresso nas taxas de urina e creatinina, de ureia e creatinina. Houve também um progresso nas taxas de ureia e creatinina, que indicam o funcionamento dos rins. Mas isso se deve em medicina, mas acredito que a intuição também é boa nessa hora, porque já vi muito doente na minha vida. Eu acredito na recuperação e peço que todo mundo acredite nela e continue rezando. Com o material recolhido da 7ª cirurgia, os bacteriologistas aqui do Hospital das Clínicas encontraram uma... Senhores, passo a ler o seguinte boletim médico. A equipe médica que assiste ao excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo Neves, chefiada pelo professor doutor Henrique Walter Pinotti, emitiu as seguintes informações. Primeiro, o estado geral do excelentíssimo senhor presidente da República agravou-se nas últimas horas com a ocorrência de crise no surto febril, retrocesso no quadro radiológico dos pulmões e acentuado comprometimento dos níveis de oxigenação. Voltamos a falar aqui do número 2 onde nesse momento, em Minas Gerais, da delegacia, estamos chegando no nosso pecado. Um pouquinho para trás, Cabeça aí. Aí, obrigado. Aí, gente. É um pouco difícil de chegar aqui. Bom, a minha experiência com o Tancredo Neves, quer dizer, vem da observação do fato político, desde o tempo em que ele queria fazer o PP, né, o Partido Popular e tal, é aí que ele começa a aparecer nas minhas charges. É uma figura um pouco discutível politicamente, porque ele não queria persistir naquele caminho de dualidade entre o MDB e a Arena, o bem e o mal. Ele achava que o caminho de solução estava no meio.
E naquela época isso era um negócio meio mal visto, porque ou você estava com o bem ou você estava com o mal, né? Quando ele volta para o PMDB, ele faz a fusão do PP com o PMDB, e aí ele começa a crescer politicamente a ponto de ser a única força capaz de se opor ao sistema. Mas depois a sua própria fisionomia, o seu jeito de bom velhinho e tal, acaba cativando as pessoas, né? Eu disse uma vez que o nariz dele é um nariz que não aparecia desde os tempos de Cleópatra, né? Um nariz cheio de curvas emocionantes e tal. Mas no fundo era porque ele acaba sendo a síntese da saída política que o Brasil encontrou naquele momento. Por favor. Tá fazendo um filme aí sobre o Tancredo. Eu queria saber o que você tá achando desse negócio da doença do Tancredo. Não sei nem o que dizer, viu? Sabe o que dizer? Não sei. Sabe o que aconteceu com ele? Também não sei. E sabe o que aconteceu com o Tancredo? Não sei. O que você tá achando dessa história? O Tancredo tá pifando, né? Infelizmente. Felizmente? Infelizmente. O que você acha que aconteceu com ele? Na realidade, dizem o boato é que ele tomou um tiro, né? Agora ninguém sabe a verdade, ninguém fala a real mesmo. Eu acho que ele levou um tiro e o povo tá escondendo, não é isso? Eu acho que quem é vivo sempre aparece, né? Como é que é? Quem é vivo sempre aparece, né? O que aconteceu com ele? Certo, eu não sei. Eu acho que foi um tiro, viu? Acho que já deram o fim dele, viu? Eu acho que foi uma doença que há muito tempo ele já vinha sentindo e só agora descobriram essa doença nele. Eu acho que ele começou foi pela hernia, que ele vinha sentindo há 30 anos. Mas ele agora está nas mãos de Deus, só Deus que pode resolver, né? Deve ter acontecido uma coisa muito grave, saber a verdade, né? A gente precisa saber da verdade, se ele está vivo, se ele já morreu. Não sabe a verdade? Ninguém sabe. Mas e o noticiário? Ah, noticiário isso não quer dizer nada, está escondido. Cada que mostrou o Figueiredo para todo mundo. E ele não mostrou para ninguém. Cada que mostrou o Figueiredo para todo mundo lá nos Estados Unidos e aqui não mostra ele para ninguém. Nunca ninguém viu ele na televisão doente, nem nada. Nunca aconteceu nada que a gente possa ver ele. A gente fica toda irritada, nervosa, né? Porque quer ver o doente. Meu amigo, eu sou um pernambucano, estou vindo de Pernambuco, cheguei hoje. O que nós esperamos lá realmente era que o nosso país ia tomar um rumo certo. E lá nós estamos todo mundo rezando, pedindo, lá é crianças pequenas, toda hora que sai qualquer coisa na televisão a respeito de Tancredo, ela perguntando, papai, o nosso presidente não vai ficar bom, não vai melhorar, e nós estamos todos rezando. A nossa esperança dele era viva, uma coisa viva que nasceu no coração de todo brasileiro. Eu gostaria que meu conterrâneo fosse governasse o nosso Brasil, porque eu sou uma viúva e não sou pobre, e queria que meu presidente tivesse muitos anos de vida para poder me ajudar. Eu tenho 19 filhos, e se não... Certeza. Eu sou baiana. Não, foi certeza mesmo, eu tenho. Se vocês quiserem as provas, eu mostro. Eu gostaria que o nosso presidente Figueiredo, ele melhorasse, recuperasse, porque é a única esperança que o nosso Brasil tem, se ele sobreviver, porque nós estamos numa crise, passando uma crise muito, e sem ele nós não poderíamos vencer essa crise que nós estamos passando. Você falou Figueiredo, fala agora Tancredo. Tancredo, nosso presidente Tancredo. Posso falar? Sempre que alguém aqui nesse país, né, como em qualquer lugar no mundo, submete a fazer alguma coisa pela população pobre, pelo povão, né? Sempre acontece alguma coisa, algum acidente. Os poderosos dão um jeito de que esse cara saia fora de circulação, como aconteceu com o Tancredo. Eu, Rivaldo da Silva Queiroz, procedente do Rio de Janeiro, sou católico apostólico romano, vim do Rio de Janeiro para acompanhar de perto a saúde do nosso presidente Tancredo Neves. Larguei emprego, larguei tudo no Rio de Janeiro, estou aqui neste momento aqui, jejuando e orando, para que o nosso presidente, com a nossa fé, ele se recupere e venha a reinar a nossa nação. Que o Tancredo, para mim, ele representa muita coisa. Ele tem uma feição assim com o meu ex-falecido pai, sabe? Até o gesto dele, o gesto cristão dele ser, o gesto dele falar. Então ele me lembra muito meu pai, né, que ele morreu já há 16 anos. Então eu acho que eu não cheguei a ver meu pai, tá? Mas eu acho que se o Tancredo morrer vai ser uma derrota para todos nós, sabe? Minha mãe! E no outro dia o médico falou
senhor, a senhora não tem mais nada. A senhora está curada! Aleluia! Minha mãe está viva! Pode ir na minha casa hoje, que ela está com saúde e não foi cortada. Porque o anjo de Deus entrou lá no hospital e operou a minha mãe. Opera naquele presidente. A minha irmã também estava no hospital para ser operada. Está no hospital do Alto da Lapa. Se alguém não crê, pode ir comigo lá. E o médico falou que ela ia ser operada e tinha feito todos os exames. Aleluia! Aleluia! E Deus me enviou até lá. Eu falei, eu quero orar por a minha irmã. Que eu creio em Deus. Pode crer. Esse texto veio de Portugal, de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima me mandou vir aqui para fazer a oração e intenção de nosso tranqueiro presidente Neves. Meu Jesus crucificado, filho da Virgem Maria. Fica por aqui, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus! Jesus, querido Jesus, é o teu nome que estamos fazendo oração. Salva essa vida e a demais vida que se encontram aí presente. Se tu queres, tu pode salvar. Se tu queres, tu pode curar. Mas não faz a minha vontade. Não os deixeis cair, tentação, mas livrai, Senhor, por Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, és convosco, bendita sois. Não gozo entrar em mulheres, bendita tu grande Maria. Ave Maria, glória, do Espírito Santo. Eu estava com ele. Aleluia. Ele pulou, bailou e lá em cima de Que falta faz o Tancredo Neves ao Brasil hoje? Faz uma falta imensa, porque Tancredo foi um líder, mas foi um símbolo também. Símbolo do quê? O símbolo da negociação sem abaixar a cabeça, da moderação sem pusilanimidade, símbolo da democracia. Olha, a presença dele nos ajudaria muito. A sua ausência, entretanto, nos deixa um legado fundamental, que é a sua imagem, que é até mesmo a forma de sua morte, que é o legado precioso, porque ele representa a necessidade da democracia no Brasil. No futuro, daqui a 50 anos, o que vão dizer de Tancredo Neves? Olha, é difícil imaginar o futuro, mas eu acho que um símbolo vira mito, dependendo da projeção da obra que nós fizermos. Se nós construímos a nova república embasada nos ideais de Tancredo, Tancredo será um mito, um homem que se martirizou para que o Brasil nunca mais tivesse ditadura.
presidente Tancredo Neves foi uma pessoa que, em sua vida, mais conversou, não tanto com os trabalhadores em si, vendo o seu interesse em profundidade, mas porque ele sempre procurava, com o seu espírito de conciliação, ver antes o que tinham a dizer, a falar, os detentores do capital, os empresários. E como estes tinham um poder muito maior no Brasil que nós vivemos, o peso da voz dos empresários sobre o presidente Tancredo Neves, sobre o político Tancredo Neves, costumava ser muito mais forte em termos de influência do que a voz dos trabalhadores. Nada do que ocorra a partir de agora, no plano político ou no plano administrativo, deixará de ter como referência a figura de Tancredo Neves e a sua mensagem. O governo de São José Sarney vai dar-se permanentemente à sombra da figura de Tancredo Neves. E as lutas populares hão de recordar-lhe as grandes mensagens, todas elas pautadas num compromisso fundamental. O nosso desenvolvimento é para servir ao povo. E nada se fará, absolutamente nada, à custa do sofrimento do povo, da fome, do desemprego. Eu não fui oposição a Tancredo Neves. Estivemos em partidos diferentes, mas mantivemos sempre uma boa amizade. E das três vezes que eu disputei da Câmara, contei com o apoio de Tancredo Neves. E eu me lembro bem, quando Tancredo foi eleito governador de Minas, e eu, presidente da Câmara, Tancredo teve da minha parte um jantar oferecido na minha residência particular. Você acha que essa capacidade dele de lidar com todas as correntes foi importante para costurar a abertura democrática? Não. Foi importante para que ele vencesse a eleição presidencial. A meu ver, a abertura democrática que nós estamos a desfrutar cabe essencialmente a João Figueiredo.
Eu conheci Tancredo Neves quando eleito deputado estadual, em 1947, indo a Minas Gerais com o então presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Brasílio Machado Neto. E Tancredo Neves era líder na Assembleia Legislativa de Minas. Falamos ambos. Foi a primeira vez que tivemos, assim, além do encontro pessoal, ele como já parlamentar, e também na tribuna. É verdade que de uma maneira, assim, amistosa. E daí para frente, sempre tivemos uma amizade que se caracterizava por encontros diários. E posteriormente, com a vinda da Revolução, o Estado autoritário, fundamos o partido. Eu e Tancredo tivemos um desempenho grande com outros companheiros para a fundação do então MDB. E durante este período em que eu estou na presidência do partido, mais de 14 anos, Tancredo Neves foi o meu vice-presidente. Então andamos por esse país, mas em muitas destas nossas viagens, cercadas de perigos, ameaças de cassação, patas de cavalo, cachorro, ele estava sempre com muita bravura, muita coragem junto conosco. De maneira que eu quero dizer que poucos políticos tiveram assim uma identificação, até de gostos e de conversas, porque o Tancredo Neves não era um homem que se falasse só política. Há políticos que se têm um encontro estritamente político. Ele era um homem muito agradável, llano, afável, gostava de comer bem, de tomar o seu vinho, evidentemente, com moderação. Ele era um interlocutor privilegiado, porque se falava de novela, ele tinha assistido. Os livros que estavam fazendo mais sucesso, ele havia lido ou estava lendo, os acontecimentos sociais. Era um espírito assim como de Leonardo da Vinci, era um espírito abrangente, não era setorizado exclusivamente no sentido da preocupação estrita política. Por isso eu posso dizer a você que quando eu contemplei Tancredo sendo enterrado, eu disse comigo mesmo, aí vão milhões de conversas nossas. E nestas conversas, sua grande parte, principalmente por iniciativa de Tancredo, era falar sobre o Brasil, os problemas do Brasil, a miséria, a necessidade de uma sociedade voltada para a pobreza, de teor social. Foi isso que ele carregou para o seu túmulo e foi isso que motivou o meu discurso naquele momento. Eu sintetizaria a personalidade de Tancredo Neves como um homem intrinsecamente, profundamente vocacionado para a política. A política nele era uma paixão, era o seu destino. E por isso, Tancredo era um homem intrinsecamente, fundamentalmente feliz, que tinha talento político. E ao lado disso tinha também a coragem, ele era corajoso. No caso do suicídio do Getúlio, por exemplo, em que havia um movimento de grande paixão, de fanatismo, ele foi até São Borja ao enterro de Getúlio, onde fez um discurso considerado histórico pela definição que teve naquela hora em que muitos se acovardavam e muitos se afastavam. Foi uma madrugada fria e repleta de apreensões, aquela de 24 de agosto de 1954. Suicidara-se o presidente Getúlio Vargas, dando à crise um desfecho inesperado e pungente. E seguem-se inenarráveis cenas de dor que culminam com o desmaio de muitas pessoas ao depararem com o corpo inanimado do presidente. Carregado aos ombros de amigos, parentes e populares, o corpo de Getúlio Vargas é conduzido ao aeroporto Santos Dumont, de onde seguiria para São Borja em sua derradeira viagem. O féretro avança lentamente e a multidão que o acompanha torna-se cada vez maior e compacta. Com os restos mortais de Getúlio Vargas, seguem no mesmo avião, velando-lhe a placidez funérea até a última morada, sua esposa,
seus filhos, parentes e amigos. A solenidade fúnebre atinge o auge, quando à beira do túmulo, amigos e companheiros de lutas pranteiam-lhe a morte em comovedoras palavras de despedidas. Velhos estadistas que com ele fizeram a Revolução de 30, jovens políticos que o seguiam, um por um falaram, prestando-lhe derradeira e pungente homenagem. E aqui termina a história desse homem que por mais tempo governou o país na República. E com ela se encerra todo um capítulo da história do Brasil. Nós, principalmente durante o período autoritário no seu início, não tínhamos povo. Tínhamos uma massa, um somatório de pessoas, mas não havia um cimento, uma consciência que unisse esse povo, principalmente pelo terror e pelo medo. Sintetizaria a personalidade a campanha das diretas foi justamente esta centelha, este traço de união, porque foi um toque de reunir para todo o povo brasileiro. Nós tínhamos que resolver o problema ouvindo a rua, senão os problemas seriam resolvidos na rua, com explosões sociais. Esta forma de, através do convívio democrático, de não traumática, não cruenta, não sangrenta, isso representava até a vocação do Tancredo Neves, que nunca quis as soluções radicais. A emergência não houve um retrocesso na democracia? Não. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Isso aí é reproduzido em centenas de jornais, atinge milhões de brasileiros, uma única fonte dizendo falsidades. Atinge milhões de brasileiros e mais ainda, cada jornal reproduz como se fosse uma notícia sua. Vale dizer, sai de uma maneira no jornal, sai de outra maneira no outro jornal, e isso aí fica espalhado no Brasil todo. Fonte uma única e falsidade. Por que não foi aplicada a lei de imprensa? Boa pergunta para fazer para o presidente da República. O senhor está pedindo que esqueça a emergência? Não, eu estou pedindo não, esqueça a minha. Emergência não estou ligando para isso. Esqueça se quiser. O Distrito Federal jamais vai esquecer o estado de emergência. É o que você diz. Talvez não esqueça porque viveu tão bem em 60 dias que não vai esquecer mais. O que você sofreu? Você? Não, eu não sofreu nada que está não sofreu nada que está falando para mim desse jeito ainda é medida de emergência. Ah, na bola. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Como repórter da Rádio Federal, que me fica honrado de levar o empurrão pro general. Deixa eu falar aqui. Olha aqui, garoto. Olha aqui. Vai nisso. Deixa a bola no final. Minha bola não. Larga aqui. Vem cá. Vai, mexe a mão, tá? Todo mundo vai ouvir. Desculpa, dá pra todo mundo. Desculpa. Sabe o que é desculpa? Peça desculpa. Desculpa. Evaldo, me fala sobre como começou a escalada militar na campanha Tancredo Neves. Haviam rumores nos quartéis, isso a gente sabia já há algum tempo. A preocupação estava entre as candidaturas que vinham surgindo. Mas eu acho que o episódio marcante foi as medidas de emergência durante a votação da emenda Dante de Oliveira. Houve uma operação militar que era um próprio golpe militar legalizado. A cidade toda cercada e o Congresso cercado. Ali bastava um alô do Newton Cruz para que se invadisse o Congresso. A partir daí, houve, nas convenções, na véspera da convenção, espalharam cartazes, e depois ficou comprovado, foram militares, cartazes falsos,
insinuando o apoio dos comunistas a Tancredo Neves, uma operação comandada pelo CIEX. Depois disso, veio ainda uma conferência no quartel-general em Brasília, onde se fez uma pregação que, segundo militares que assistiram, militares democratas, foi uma preparação de espírito, uma preparação psicológica para o que pudesse vir depois. Nessa conferência, eles falaram do perigo comunista e também das insinuações de ligações de Tancredo Neves com os comunistas e as organizações de base e o temor da igreja, toda uma preparação para cerca de 300 oficiais no quartel-general. Havia muito perigo nessa época, havia um clima muito propício a se ativar, a fazer uma organização dentro dos quartéis para uma preparação de golpe militar. Mas não era fácil um golpe militar. Havia toda a mobilização popular em torno da campanha pelas diretas, com multidões nas ruas. E essa mobilização continuou na campanha do Tancredo Neves, com os comícios no Rio e em São Paulo. Havia certeza, e a gente sabia disso nas conversas que tínhamos no meio militar, de que um golpe poderia haver resistência, e eles temiam isso. Eu acho que a mobilização popular era o que assustava mais. Eu não estou, de maneira nenhuma, convencido de que houve um golpe em andamento contra o Dr. Tancredo Neves. Não estou convencido disso. Eu acho que houve a maquinação de um golpe. Houve, inclusive, um vazamento proposital desta maquinação para ser usada como instrumento de pressão a favor do governo contra a campanha da então oposição. Mas todos sabem que existiam pessoas que não descartavam essa hipótese. É de domínio público que o ex-comandante militar do Planalto, general Newton de Oliveira e Cruz, não descartava essa hipótese. Que o general Íris Lustosa, que comandou o Centro de Informações do Exército, não descartava essa hipótese. O que eu tenho a impressão que frustrou-se em tudo isso, respondeu por essa frustração, foi, em primeiro lugar, o fato de que havia um presidente da República, no caso o presidente João Figueiredo, que efetivamente não tinha o gosto pela política, tinha sido politraumatizado, traumatizado pelo seu problema de saúde, traumatizado pela situação de desgoverno, de desinteresse da parte dele, pela frustração de ter visto as eleições de 82 perdidas, e um presidente que queria, no fundo, que fosse ele próprio, o seu próprio candidato. Quer dizer, a pretensão do presidente Figueiredo ao longo de todo o processo de sua própria sucessão foi a de, se possível, ele prorrogar o seu mandato. O que o Heitor de Aquino, assessor do Paulo Maluf, chamou de a última expressão de racionalidade do sistema, que seria essa área militar se mobilizar para manter-se no poder, se perpetuando através da vitória do deputado Paulo Maluf, essa expressão de racionalidade desmoronou, na medida em que não havia unidade nesse próprio meio militar. Não havendo unidade nesse meio militar, diante do avanço da candidatura de Tancredo e diante principalmente da participação popular que sacramentou essa candidatura, então a própria área militar se esboroou, os ministros e os principais chefes militares não tiveram condições de bancar, se deu a divisão entre eles e se deu a passagem do Dr. Tancredo Neves. Mas havia a habilidade de se criar um clima de instabilidade, uma crise político-militar. Como? Por exemplo, só exemplo, o general Newton Cruz invadisse o Congresso e desse uma tentativa de golpe, como ocorreu na Espanha com Terreira Molina. Bastaria isso, criaria um clima e sairia com um candidato híbrido, um militar civil, por exemplo, como o general Ludwig. Poderia haver essa tentativa. E Tancredo sabia disso e temia. Tanto que ele, aconselhado pelos seus assessores, montou um esquema anti-golpe. Um esquema fantástico, que era tirar deputados, tirar ele daqui de Brasília e montar um governo popular de resistência que poderia ter sede em Belo Horizonte, em São Paulo ou no Paraná, onde haviam forças militares leais a Tancredo. Caso de golpe, o doutor Tancredo está avisado. Vai imediatamente para o Congresso. É lá que vai se montar a resistência. Ele entraria no gabinete do senador Severo Gomes, que é um dos poucos gabinetes no Senado que tem saída para a rua. Nessa entrada, ele sairia um sósia em direção ao aeroporto para ser preso, enquanto o doutor Tancredo sairia num furgão em direção a Paracatu, onde haveria um avião que desceria numa pista, não era num aeroporto mesmo, numa pista na estrada,
para levá-lo primeiro para Uberaba e de lá numa segunda etapa onde fosse mais seguro militarmente, ou Belo Horizonte, ou São Paulo, ou Paraná. Dividiria o Brasil em dois, criando uma crise inegável a ponto de... aí forçaria os militares golpistas a recuar, ou então poderiam ter uma revolução. Brasília, cidade da esperança, cidade da alvorada, cidade que é por si mesma um monumento de arte e brasilidade, erguida pelas mãos idealistas de Juscelino Kubitschek. Inicia-se a eleição. No colégio eleitoral, o nascimento da nova república. No Congresso Nacional, o presidente do PMDB, Ulisses Guimarães, apresenta um dos candidatos à sucessão presidencial, Tancredo Neves. A data deste evento deve ser repetida e bem gravada no monumento histórico de nossa República, 15 de janeiro de 1985. José Sarney, aliado de Tancredo, numa frente liberal, será o vice-presidente da República. A votação continua com todas as oscilações emocionais de uma nacionalidade que pretende fundar uma nova república. É toda a policromia regional de nosso espaço humano. Magalhães Pinto sufraga o nome de seu antigo adversário na conquista do governo de Minas. Sabe o povo que sempre se pode esperar de Minas a conciliação, quando esta se faz precisa. O voto de número 344, o da vitória de Tancredo Neves. A esperança que até agora magnetizava os tancredistas percorre num arrepio de civismo todas as cidades e todas as regiões rurais do nosso país. Das margens do Ipiranga a Tancredo Neves. Um Brasil que se faz livre. Os representantes do povo escolheram, em 1985, um presidente liberal antes de tudo, mas consciente de que muitos problemas sociais exigem soluções claras, imediatas e brasileiras. De São João del Rei ao Planalto, a trajetória de um liberal. General, em vários depoimentos, fala-se da tentativa de um golpe militar contra o Tancredo Neves. Isso é verdade? Não, isso aí, olha, é uma grande mentira. Nunca houve, no que me diz respeito, esse problema de golpe. Eu era soldado, eu cumpri a minha missão de soldado e nunca saí da minha missão de soldado. No que diz respeito a mim, se eu, por acaso, estivesse pensando em golpe, eu estaria até sendo desleal para com os meus chefes imediatos. Eu tomei conhecimento da existência desse tal golpe através da reportagem de uma revista que falava que se houvesse golpe seria eu responsável, que o doutor Tancredo Neves já estava seguro disso e que só teve tranquilidade quando ele soube que eu tinha sido afastado do Comando Militar do Planalto. Eu desmenti a revista, disse que não havia nada disso, como realmente não há nada, e veja você, já se passou tanto tempo e nunca houve uma pessoa sequer, uma única, que estivesse participando do tal golpe. Então, que golpe seria esse? Eu sozinho? Evidentemente não seria possível, né? Nunca houve nada de golpe. General, agora, o senhor representava um militar de que as pessoas tinham muito medo na época. Por que essa imagem? Bem, isso aí tem que ser perguntado às pessoas que, segundo você, tinham medo de mim. Porque a minha ideia nunca foi de causar medo a ninguém. Certa ocasião, até disseram para mim que naquela época da medida de emergência, que eu assustava as pessoas. Então eu dei a seguinte resposta: bom, se eu assustava as pessoas e se eu cumpria a minha missão apenas no susto, eu cumpri muito bem a minha missão sem pregar força, sem nada, apenas no susto. Passado esse tempo todo, como é que você está vendo essa nova república, o trabalho que o Tancredo fez? Bem, você deve notar as dificuldades que eu tenho
em abordar este assunto neste momento, até porque eu acho que os esquerdistas estão ganhando terreno e esse até é um dos motivos para o caminho que eu adotei e uma bandeira que eu adotei e ser contra a esquerdização do país. Essas leis que estão sendo procuradas agora de uma maneira completamente assodada, é lei de greve, é lei de reforma agrária, quer dizer, parece que a gente está procurando tudo, levando para esse caminho, querendo resolver os problemas nossos, como se resolvesse tudo através do regime de propriedade. Isso para mim, eu sou contra isso, e isso existe hoje. Isso. Vem cá, criança. Pronto, aí. Vocês querem ser... Hein? E agora? Não pida aí não, rapaz. Hein? E agora, como é que nós vamos fazer? Hein? Vem cá, vem cá. No meu colo. Tá, no colo. Pronto. Vem cá no vô. Vem cá com o vô. Vem cá. Brinca no carro ali, ó. Brinca ali, ó. Olha ali, aquele ali. Quem vai ali? Pode sentar ali, pronto. É isso. Aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Pronto, tá aí. Tá aí, pronto. Agora eu vou sentar aqui. Tá, vai. Pronto. Senta aqui, vô. Não, eu não. Vambora, Ana. Opa! Opa! Quase que ele foi, viu? General, acabou o tempo dos militares na política? Acabou. Olha, o que eu acho é o seguinte, na verdade, eu acho que os militares, como militares, eles nunca estiveram na política. Os próprios presidentes que nós tivemos aí, e que são tidos como presidentes militares, são responsáveis pelo regime autoritário, eles foram presidentes nascidos do exército, mas eles procuraram governar como civis. Não houve militares na política.
Meu nome é Antônio Francisco dos Santos, conhecido em Campinas, São Paulo, por Tonhão da Rapadura. Saí da minha cidade com destino a Brasília, pela Marcha da Nova República. Passando por Ribeirão Preto, Uberlândia, Goiânia, Brasília, e de Brasília em rumo a Belo Horizonte. Agora eu estou em rumo a São João del Reis, cidade onde nasceu o presidente Tancredo Neves. E isso tudo, quem deixou foi o nosso presidente Tancredo Neves. Este caminho aberto para que nós possamos lutar pelos nossos ideais. É que nós tínhamos uma esperança de que ele pudesse transtornar melhor esse sufoco que está passando o povo brasileiro. O presidente Tancredo Neves deixou dentro de nós uma esperança viva, repleta de esperança. Eu espero do futuro do Brasil uma perspectiva de que deixou a esperança o presidente Tancredo Neves. E que esses políticos brasileiros procurem se conscientizar melhor das condições que está levando o nosso povo. Que a esperança que nosso presidente Tancredo Neves deixou e que esta bandeira seja erguida em benefício de um povo. Chega para trás, por favor. Chega para trás. Não tem problema. Dá para ir. Por favor, chega um pouquinho só. Na frente aí, os irmãos. Concreta. Não levante, não. Eu estou aqui há uma hora. Nada, mas não dá, vocês vão ter que sair.
Rádio Gazeta de São Paulo, Tupi, presidente Ulisses Guimarães. A palavra. Presidente Ulisses. Gostaríamos de avisar que todos terão oportunidade de ver o nosso presidente. Um problema muito sério aí. A dona Isoleta determinou que o sepultamento só seja efetuado a partir do momento em que o último joanense tenha dado o seu adeus final ao presidente Tancredo Neves. A fila está com quase 8 quilômetros. A fila, exatamente, eu venho vindo e a fila está com quase 8 quilômetros e é muita gente. E agora precisa haver um problema legal, problema de agenda, problema de horário, que a República está praticamente imobilizada diante dessa movimentação toda. Aqui toda a República. Pelos órgãos, saudoso, ele Qual o papel dos parlamentares, da política no Brasil de hoje? Nós achamos que é construir uma nova sociedade no Brasil, levando à frente a mensagem de Tancredo Neves. Nós vimos novamente o povo nas ruas, resgatando a soberania da pátria, resgatando os seus valores democráticos, resgatando o verde e amarelo, enfim. O doutor Tancredo, que aos 75 anos fez esta pregação, saiu como um peregrino, aí deixou todo um patrimônio, deixou um diário. Permitir, criar as condições para que todos os compromissos assumidos pelo Tancredo através da Aliança Democrática sejam efetivamente cumpridos com o povo. Cada telha do casario de São João del Rei, em cada episódio da nossa luta, me diz que muda o fim da ditadura Tancredo Neves. O que sonho? Conciliar cada vez mais a sociedade brasileira. Devemos colaborar para que essa travessia se realize de uma maneira a aplicar a Constituição de tal modo que o poder civil realmente se fortaleça. Desde levar avante o catecismo de Tancredo. Milhões de brasileiros saíram às ruas de São Paulo. Dentro de uma perspectiva entre outros no Brasil. Tentarei ser um instrumento, não a voz, porque esta é insubstituível e indelegável, porque é a voz originária da democracia. A voz dos desempregados, dos subempregados, dos assalariados sem custo de vida, dos despossuídos. O compromisso é de que neste país aqueles
que com seu trabalho sustentam, hão de ser sustentados pela justiça social. O compromisso que a vida desta nação, a sua soberania, a sua independência, a sua unidade e o seu desenvolvimento, tudo isso há de significar a vida e não ter o infame custo social, a perseguição, a humilhação, a doença, a morte de milhões de brasileiros. Aqui estou agora, Tancredo Neves. Nós que andamos tantos anos juntos pelos caminhos da vida, aqui estamos neste momento à beira da tua cova, separados pelos desígnios da morte. Tancredo Neves, você foi 2 vezes mais do que eleito, plebiscitado. Vivo, plebiscitado pela esperança para governar esta grande nação. Morto, plebiscitado pelas lágrimas, pelas preces, pela amargura e pelo canto. Para governar os governantes que restaram deste grande país. Que Deus nos dê coragem, Tancredo Neves, e força para que não esqueçamos o povo e não afeneguemos o teu exemplo e a tua memória, Tancredo Neves.